aproveitar esse gancho para perguntar para os senhores sobre as medidas de lockdown, não é? Que é uma forma mais rigorosa de isolamento, já está em 4 cidades, no Maranhão, e alguns especialistas defendem que essa medida seja tomada também no Rio de Janeiro. É o caso? Eu tenho pena do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele tem uma quantidade de pessoas enorme nas comunidades, com aglomeração absurda, com histórico terrível de corrupção e má administração, ou seja, a ex-capital do Brasil está numa situação de penúria. 1.000 pessoas esperando vagas de hospital, mais de 300 pessoas esperando vaga de UTI, isso é condenar a população à morte. Lockdown seria a situação desesperadora nessa situação de catástrofe, mas que no Rio de Janeiro, uma população de tantos milhões de habitantes, isso fica inviável. É muito mais fácil você fazer isso em Manaus, fazer isso em Belém do Pará, fazer em São Luís, onde são cidades bem menores e não tão espalhadas e não tão desiguais geograficamente. Rio de Janeiro dificilmente daria certo, se bem que em Nova York foi feito, né? Mas o Rio de Janeiro, por todas essas questões, me parece que não daria certo. Doutor Marcelo. Do lockdown, teoricamente, mantém a população em casa. No Rio de Janeiro, 60% da população em casa estaria mais exposta do que em atividade fora, porque vivem aglomerados em unidades das comunidades, que todos sabemos como é. E você não mantém uma população dentro de casa nessa situação. Eles vão estar circulando em torno da comunidade. Mas a questão, eu volto a dizer, não é exatamente esse o problema. O que foi colocado no modelo matemático, isso é uma coisa que a gente precisa considerar. O estado de São Paulo, hoje, nós temos transmissão ativa do vírus em mais ou menos 30% dos municípios do estado de São Paulo. Quando começou a quarentena, nós tínhamos transmissão ativa em menos de 10% dos municípios do estado de São Paulo. Então, será que precisaria ter sido feito uma situação como a atual